Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10, a nova aliança. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, dirigimos nossos pensamentos ao trono da graça, ao Santíssimo do Santuário Celestial, onde Deus está sentado sobre o trono, tendo Jesus Cristo, nosso advogado, ao lado, que intercede por nós. Dirigindo os nossos pensamentos para o santuário celestial, confiando na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui te adorando e suplicando que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, ao abrirmos a Tua palavra nesse momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A nova aliança. Queridos, tem o nome de Nova Aliança, mas é a mais antiga de todas. Porque esta nova aliança, que foi selada pelo sangue de Jesus Cristo, ela foi feita como promessa lá no Jardim do Éden. Quando Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira de Adão e Eva, mandou que Adão matasse o cordeiro e com a pele do cordeiro vestiu Adão e Eva. Ali estava a aliança da graça, da misericórdia, do perdão. Queridos, esta aliança, ela sempre existiu durante todo o período do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Mas ela existia como promessa. Era uma promessa de graça. Era uma promessa de misericórdia, uma promessa de salvação. Porém, esta promessa tinha que se cumprir. Esta promessa tinha que se tornar realidade. E ela se tornou realidade quando Deus enviou seu Filho ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando Jesus encarnou e se tornou um de nós, Deus conosco, Emmanuel, então a nova aliança foi selada pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, queridos, nós nos alegramos, nos regozijamos nesta aliança eterna, nesta aliança de graça. O motivo da nossa salvação é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso áureo diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. O fundamento da nova aliança, a esperança fundamental que ela tem para nós, as condições fundamentais desta nova aliança são as mesmas encontradas na antiga aliança. Sempre foi uma aliança de graça, de misericórdia de Deus, com base em um amor que transcende as fraquezas e as derrotas humanas. Louvado seja Deus pela aliança, pelo concerto, pelo pacto que Ele fez em salvar você, em salvar a mim, custasse o que custasse. Aleluia! Na parte de domingo, eis aí vem dias. Abra sua Bíblia agora em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, e vamos ler os versos 31 em diante. Jeremias 31, versos 31 em diante. Aqui nós lemos: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta expressão, eis que vem dias, é uma profecia. É uma profecia que se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Foi ali que esta profecia se cumpriu. Jesus Cristo nascendo como um de nós, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais. Aqui está falando do concerto que Deus fez com Israel lá no Monte Sinai. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor.
Queridos, aqui em Jeremias 31, versos 31 até o verso 34, está explicando o que é a nova aliança e o que era a velha aliança. Aqui diz o verso 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Ou seja, que depois daqueles dias, passado o período do Antigo Testamento. Queridos, foram 4.000 anos de pecado antes de Jesus nascer da Virgem Maria, antes dele encarnar e se tornar um conosco. Foram 4.000 anos. Então veio o Filho de Deus. E agora não eram mais símbolos, agora era a realidade. Não era um cordeiro animal, mas era o cordeiro Filho de Deus. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês estão percebendo que a lei existia na antiga aliança, escrita em tábuas de pedra, chamada os 10 mandamentos, mas a lei de Deus também existe no novo concerto, na nova aliança. Não mais escrita em tábuas de pedra, mas agora escrita no coração, na mente dos filhos e das filhas de Deus. E isso é o que está sendo dito aqui no verso 31. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Satanás tem feito com que pessoas desprezem a lei de Deus, porque ele odeia a lei de Deus. E ele faz com que este ódio também apareça em muitos pregadores do Evangelho que invalidam a lei de Deus, dizendo que estão na nova aliança, estão na graça. Eles estão enganados, porque a nova aliança, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não invalida a lei, porque aqui diz que o Espírito Santo poria a lei de Deus no nosso interior, a escreveria no nosso coração. E então Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. De quem Deus é Deus? E quem é o povo de Deus? Hoje, meu querido, aqui está dizendo, aqueles que permitem que o Espírito Santo escreva neles a lei de Deus. Aqueles que invalidam, aqueles que desprezam, aqueles que rejeitam, aqueles que não gostam da lei de Deus, eles não são chamados povo de Deus, o meu povo. Mas aqueles que permitem e que querem e que pedem que o Espírito Santo imprima na mente deles a lei de Deus, os 10 mandamentos, estes são chamados aqui por Deus, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui diz o verso 34, e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, falou aqui com Jeremias e revelou para ele que o evangelho da salvação era para todos os povos, todas as nações. Israel, no Antigo Testamento, era a igreja de Deus, era o porta-voz de Deus, que deveria cumprir com a missão de tornar Deus conhecido no mundo inteiro, mas Israel falhou. Mas, queridos, na nova aliança, Deus continua com o mesmo plano, tornar-se conhecido do mundo inteiro. O conhecimento de Deus tinha que encher a terra, e a casa de Deus seria chamada casa de oração para todos os povos, conforme diz lá em Isaías 56. Por isso aqui diz o verso 34, estamos lendo Jeremias 31, verso 34. E não ensinará alguém ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Por isso que Jesus diz, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porque é todo o mundo, são todas as nações, o evangelho envolve e abarca o mundo inteiro. Todos que quiserem se salvar, poderão se salvar. Só vão se perder aqueles que querem se perder. Queridos, não é Deus que determina quem vai se salvar, quem vai se perder. É cada um, cada ser humano que nasce nesta terra, nasce com a oferta de Deus. A oferta de Deus de salvação, de graça para eles. Mas nem todos agarram esta oferta.
nem todos aceitam esta oferta, este presente de Deus, que se chama salvação pela graça em Jesus Cristo. A maioria rejeita. Mas, queridos, a oferta é feita para todos, porque Deus quer salvar a todos. Jesus morreu por todos. Por isso que Apocalipse 22, verso 17 diz, o Espírito diz vem, a esposa diz vem, e aquele que ouve diga venha. E quem quiser, veja a amplitude do Evangelho, quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia! Então aqui diz, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Graça, perdão, misericórdia. O que havia de errado com a velha aliança, com a antiga aliança? Queridos, com a antiga aliança não havia nada de errado. Deus não faz nada errado. Estava tudo certinho. Mas por que não deu certo? Queridos, na velha aliança, o que aconteceu com aquela velha aliança feita no Monte Sinai, é que a proposta de graça feita por Deus, que foi selada com sangue de animaizinhos, com sangue de cordeiros, ela não foi aceita pelo povo de Israel pela fé, pela graça. Eles olharam para aquela aliança que Deus estava propondo fazer com eles ali no Monte Sinai, mas eles não confiaram na graça de Deus, eles confiaram em si mesmos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Aqui fica bem claro. Vamos ler o verso 8. Capítulo 19, verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos. Isto está também em Êxodo capítulo 24 e o verso 7. Êxodo 24 também e o verso 7. Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Vocês estão percebendo aí? No capítulo 24, no verso 3, também diz, vindo pois Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos, e faremos, e faremos. Estavam confiando em si mesmos, como se eles tivessem a força, como se eles tivessem a capacidade de obedecer e cumprir com todos os estatutos e ordens de Deus. Queridos, eles falharam porque eles confiavam em si mesmos. E não existe salvação pelas obras. Nem no Jardim do Éden, nem no Sinai, nem hoje, nunca existiu salvação pelas obras. Mas Israel esqueceu a fé, esqueceu a graça de Deus e tentou a salvação pelas obras. Então o que é que existia de errado com a velha aliança? A velha e antiga aliança feita no Sinai não tinha nada de errado em si mesma, mas o povo a recebeu confiando nas obras. O problema estava na compreensão, no mau entendimento do povo de Israel. O problema foi que esta aliança foi quebrada. Tão logo Moisés desceu do Monte Sinai, com as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e viu o povo se banqueteando e dançando e fazendo um carnaval de adoração ao bezerro de ouro feito por Arão. Ora, queridos, ali eles quebraram a aliança. Eles eram profanos, eles eram promíscuos, eles eram pecadores, eles precisavam de graça, mas eles não estavam entendendo a incapacidade deles, a ineficiência deles, a pecaminosidade deles e a necessidade de um Salvador, da graça, da misericórdia. Por isso aquela aliança foi quebrada ali mesmo. Por isso diz aqui em Jeremias capítulo 31, verso 32. Jeremias capítulo 31 e o verso 32. Não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Por que Deus diz que eles invalidaram o meu concerto? Porque eles quebraram a aliança. Por que quebraram? Deus permitiu que eles quebrassem a aliança para que eles agora entendessem que a sorte deles deveria ser a morte. Eles não cumpriram com o que eles disseram. Tudo que o Senhor disser faremos.
então agora eles deveriam morrer. Agora eles sentiram necessidade de quê? De perdão. Quando veio a sentença de morte, eles sentiram a necessidade de perdão, de misericórdia. Então eles começaram a entender, pouco a pouco, a graça, a misericórdia, a bondade, o perdão divino. Queridos, a antiga aliança era feita de promessas. Mas a nova aliança não é feita de promessas. A nova aliança é feita de realidade. Porque todos os símbolos da velha aliança se cumprem agora em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o meu Salvador, é o seu Salvador, é a nossa esperança, é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, é tudo o que precisamos. A salvação é pela graça em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Romanos capítulo 2, verso 15. Romanos capítulo 2 e o verso 15. Aqui nós lemos: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Está falando dos gentios. Imaginem pessoas na China, no Japão, na Mongólia, na Índia. Imaginem pessoas que nunca ouviram falar de Deus, mas que obedecem a Deus sem nunca terem lido os 10 mandamentos, sem terem uma Bíblia para estudar. Imaginem que essas pessoas, muitas delas, se tornam filhos e filhas de Deus, são obedientes a Deus. Por quê? Porque existe o Espírito Santo que escreve a lei de Deus na mente e no coração das pessoas. Por isso, Paulo escreveu aqui aos Romanos, capítulo 2, vejam o verso 12 em diante: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Queridos, o povo de Israel conhecia a lei, conhecia os 10 mandamentos, mas os gentios não conheciam. Porque, verso 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Verso 14, porque quando os gentios que não têm lei, está falando de todos os povos pagãos, que não conheciam Deus, que não conheciam o Deus de Israel. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, eles estavam praticando a obediência, fazendo aquilo que a lei de Deus pedia, sem saber, sem ter consciência disso. Por isso diz o verso 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. E o verso 15, fica fácil de entender agora o verso 15. Por que os gentios, muitos deles, praticam obediência à lei de Deus sem conhecer a lei de Deus? Verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Aleluia, porque o Espírito Santo não está fechado dentro de 4 paredes de uma igreja. O Espírito Santo não está preso a placas de igrejas. O Espírito Santo trabalha no mundo inteiro. Trabalha no coração dos 7,5 bilhões de habitantes que existem no planeta Terra. Ele está atuando, os quais mostram a lei, a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Queridos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo envolve todas as nações da terra. E o Espírito Santo trabalha mesmo no coração daqueles que nunca tiveram uma Bíblia para estudar. Bendito seja o plano da salvação ideado por Deus. Queridos, em Mateus capítulo 5 e o verso 17. Mateus capítulo 5 e o verso 17. Abra a sua Bíblia. Vamos ler aqui esse texto mencionado por Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim destruir ou anular, mas vim para cumprir. Jesus deixou muito claro, ele não veio destruir a lei, ele não veio anular a lei, ele veio para cumprir aquilo que a lei pede. Cumprir significa obedecer. Verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens,
será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Jesus Cristo menciona que a lei de Deus não é anulada. Enquanto existir céu e terra, nem um jota, nem um tio da lei será omitido. Está muito claro aqui no verso 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Como é que muitos querem anular a lei? Se Jesus disse, ela não será anulada, enquanto existir céu e terra, nem um jota, nem um tio será omitido. E agora diz o verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Assim dizia a lei de Deus escrita em tábuas de pedra. Agora, queridos, na nova aliança, a lei de Deus continua existindo, mas ela é mais exigente ainda. Porque Jesus Cristo, na nova aliança, apresenta o espírito da lei. Na velha aliança, a ênfase estava na letra da lei. Na nova aliança, a ênfase está no espírito da lei, que atinge mais profundo do nosso ser. Aqui diz, eu porém vos digo, verso 22, Mateus 5, quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele está falando do espírito da lei. Eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Portanto, na antiga aliança, a letra da lei diz, não matarás. Mas na nova aliança, o espírito da lei envolve mais do que matar. Envolve também o se encolerizar, o ter raiva, o ter desejo de matar. Não matou, mas teve vontade de matar. Ou seja, no espírito da lei, ele é visto como transgressor e precisa da graça de nosso Senhor, precisa do perdão. E aqui diz, queridos, o verso 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. A letra da lei diz, não cometerás adultério. Então, se a pessoa não se deitou com uma outra mulher, ele não cometeu adultério. Mas, queridos, a letra da lei fala assim, mas o espírito da lei está presente na nova aliança e envolve e abarca muito mais do que o se deitar. A nova aliança fala do espírito da lei que envolve os pensamentos, os desejos, as intenções. Por isso, no verso 28, Jesus diz, eu porém vos digo. Eu gosto desta expressão que se repete aqui no capítulo 5, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Jesus está introduzindo o espírito da lei, que não anula a lei, mas amplia e aprofunda a lei e coloca na mente dos filhos de Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ah, queridos, na nova aliança, o espírito da lei vem à tona. Eu não posso cobiçar, eu não posso olhar para a pornografia. Você não pode praticar este sexo virtual que existe aí na internet, porque isto também é transgressão do mandamento que diz não adulterarás. Ah, mas eu não me deitei com ela, eu não toquei no corpo dela, mas você viu as imagens, você praticou sexo virtual, você imaginou, você cobiçou, você olhou para a mulher e sentiu os desejos de ter relação com ela. Você tem que confessar este pecado a Deus. Você é visto diante de Deus como um pecador, mas Deus está oferecendo para você o perdão. O verso 32, novamente Jesus diz, eu porém vos digo. No verso 34, eu porém vos digo. E novamente o 39, eu porém vos digo. Jesus está enfatizando o espírito da lei. Queridos, o mesmo Jesus Cristo que ofereceu graça para Adão e Eva no Jardim do Éden, o mesmo Jesus que ofereceu graça para o povo de Israel no Sinai, mas esta graça não foi entendida pelo povo de Israel. Mas este mesmo Jesus está oferecendo graça para você. E nós agarramos nesta graça divina, que é a causa da nossa salvação. Bendito seja Deus pela graça infinita e eterna. Aleluia. Na parte de segunda-feira, obra no coração. Deus quer trabalhar na nossa mente. O Espírito Santo tem uma obra a fazer na nossa mente, no nosso coração. O Espírito Santo trabalha na nossa mente, introduzindo ali a mente de Jesus, fazendo o download celestial. Esse download celestial
é quando o Espírito Santo baixa o arquivo da mente de Jesus e implanta este arquivo da mente de Jesus na nossa mente, para que você e eu pensemos como Jesus, falemos como Jesus, amemos como Jesus, andemos nesta terra como sendo Jesus andando aqui. O foco da nova aliança é o coração humano, é a mente humana. Quando o reino do sul, Judá, estava próximo ao fim e o povo estava sendo levado para o cativeiro babilônico, Deus anunciou por meio de Jeremias a nova aliança. Quando o reino das 10 tribos do norte, Israel, estava prestes a ser destruído, cerca de 150 anos antes do tempo de Jeremias, a ideia da outra aliança foi mencionada também. Deus estava propondo para o povo de Deus uma nova aliança. Esta proposta já vinha lá do Antigo Testamento. Enquanto ainda existia a antiga aliança, Deus já estava propondo uma nova aliança, porque Jesus Cristo viria. A promessa do Messias tinha sido feita e ela iria se cumprir. Por isso Deus estava fazendo a promessa. Eu farei com vocês uma nova aliança. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, vamos ver aqui a partir do verso 19. Ezequiel capítulo 11, vamos ver aqui o verso 19. Aqui nós lemos: Eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui está a promessa de uma nova aliança. A nova aliança é tirar-nos o coração de pedra, dar-nos um coração de carne, colocar dentro de nós um espírito novo, diz aqui o verso 19, e lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. O Espírito Santo seria derramado, viria o Espírito Santo sendo derramado em forma de chuva temporã, depois o Espírito Santo sendo derramado em forma de chuva serôdia, o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo fazendo-nos templo de Deus, templos do Espírito Santo, e então o Espírito Santo faria com que você e eu andássemos nos seus estatutos e guardássemos os seus juízos e os executássemos. E então Deus termina dizendo: e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aqui lemos também no capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, e vamos ler então o verso 26. Aqui nós lemos: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o vosso coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A salvação pela graça, na nova aliança, não anula os estatutos e mandamentos de Deus, mas os coloca dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, implantando a mente de Jesus em nós, e dando-nos o espírito de submissão e de obediência a Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, a antiga e a nova aliança. Antiga e nova aliança. Antigo Testamento, Novo Testamento. Santuário da terra, santuário celestial. Velha Jerusalém, Nova Jerusalém. Sacerdócio levítico e sacerdócio de Jesus Cristo. Queridos, antiga e nova aliança. Tanto a antiga como a nova aliança, elas envolviam os gentios. Na antiga e na nova aliança, Deus tinha como objetivo alcançar o mundo inteiro, todas as nações. Isto está muito claro quando nós lemos Isaías 56. Quando lemos aqui Isaías 56 e os versos 6 e 7. Abra sua Bíblia, Isaías 56 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: e aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, estão percebendo que o objetivo de Deus era alcançar todos, os estrangeiros também. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para o amarem o nome do Senhor,
sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Todos os gentios, todos os que não eram descendentes judeus ou de Israel, sanguíneos, todos os que eram considerados pagãos, todos eles estavam sendo alcançados pela graça de Deus. Por isso o verso 6 diz: e aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando. Como é que as pessoas muitas vezes dizem que o sábado era somente para os judeus? Não, queridos, o sábado não era somente para os judeus, porque quando Deus deu o sábado, lá na semana da criação, Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, lá não existia nenhum judeu. O sábado foi dado para a humanidade, para a família humana, que estava ali no Jardim do Éden, sendo representada por Adão e Eva. Deus deu para a família humana. Quando Deus deu os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, Deus mencionou novamente o sábado, não somente para o judeu, mas para todos os estrangeiros que estivessem na casa deles. E aqui em Isaías capítulo 56, versos 6 e 7, Deus deixa claro que o sábado era também para os estrangeiros. Vou ler de novo, capítulo 56, verso 6. E aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Verso 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você está percebendo? Deus tinha como missão evangelizar o mundo todo. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E o sábado era para todos os povos. Esse era o sinal. Nós lemos claramente aqui em Isaías 56, o verso 2. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Aqui em Isaías 56, verso 2, não diz bem-aventurado o judeu que fizer isso. Não, bem-aventurado o homem, ou seja, é a humanidade toda. Todos os que se guardarem de profanar o sábado. Todo aquele que guarda o sábado está reconhecendo Deus como o Criador dos céus e da terra. Está entrando em aliança com Deus, o Criador. Queridos, o sábado está presente na antiga e também na nova aliança. Não há diferença nos fundamentos da antiga e da nova aliança. É o mesmo Deus que oferece salvação do mesmo modo pela graça. É o mesmo Deus que busca a um povo que pela fé reivindique suas promessas de perdão. O mesmo que busca escrever a lei no coração dos que lhe obedecem em uma relação de fé, sejam judeus ou gentios. Deus quer que você e eu entremos na nova aliança, de graça e misericórdia, e permitamos que o Espírito Santo escreva na nossa mente, no nosso coração, os mandamentos de Deus. Deus tem uma lei para os que são filhos e filhas de Deus. Se você é filho de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo vai gravar em você, na sua mente, os mandamentos de Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Na parte de quarta-feira, aliança superior. Por que, queridos irmãos, a nova aliança é chamada de aliança superior? O que esta aliança tinha de diferente para ser chamada de aliança superior? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, vamos ler o verso 6. Hebreus capítulo 8 e o verso 6. Aqui nós lemos: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Para entendermos melhor, vamos ler a partir do verso 1. Capítulo 8 de Hebreus, verso 1 em diante. Ora,
A suma, ou seja, o resumo do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Quem é este sacerdote que está sentado no céu, à direita do Pai? É Jesus Cristo. É aquele que morreu por nós na cruz. É aquele que ressuscitou, subiu ao céu, foi entronizado no santuário do céu. Louvado seja Deus pelo santuário celestial. Queridos, o santuário da terra era uma cópia do santuário celestial. Quando acabou o santuário da terra, começou o santuário celestial. O plano da salvação estava revelado como promessa de salvação no santuário da terra. Mas agora, o plano da salvação está revelado no santuário celestial, não mais como promessa, mas como realidade, porque Jesus não vai morrer, ele já morreu por nós. Ele já ressuscitou por nós, ele já subiu ao céu, ele já foi entronizado no santuário celestial. No dia do Pentecostes, mencionado ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado em forma de chuva temporã sobre a igreja de Deus, a igreja primitiva, queridos, aquele dia do Pentecostes foi o dia da entronização de Jesus no santuário do céu. Ele foi entronizado e ele trabalha como sacerdote nosso. Por isso, queridos, diz aqui, capítulo 8 de Hebreus, verso 1, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, é Jesus Cristo, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Verso 2, ministro do santuário. Quem é o ministro? Quem é o sacerdote no santuário do céu? É Jesus Cristo, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem. Deus deu um modelo para Moisés construir no deserto, o tabernáculo, depois Salomão construiu o templo, mas, queridos, eram somente cópias, uma ilustração do plano da salvação. O verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário está no céu. Não foi feito por mãos humanas, mas construído por Deus. E está na Nova Jerusalém. Assim como o templo estava na Velha Jerusalém, na Nova Aliança, o templo de Deus está na Nova Jerusalém. É o santuário celestial. E aqui diz, verso 2, estou lendo, de Hebreus capítulo 8. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E agora o verso 4. Ora, se Jesus estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Por que Jesus, quando esteve aqui na terra durante 33 anos, ele não podia ser sacerdote? Porque ele não era da tribo de Levi. No santuário da terra, na antiga aliança, o sacerdócio tinha que ser da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Por isso diz aqui Paulo, em Hebreus capítulo 8, verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. O santuário da terra funcionava como sombra, como ilustração, como cópia, como sombra das coisas celestiais. Ou seja, o verdadeiro tabernáculo, o santuário celestial. Por isso, queridos, a aliança, nova aliança, é chamada de superior. Porque não trabalha em cima de animais, sangue de animais e de um sacerdócio levítico. O santuário celestial tem uma aliança superior, porque ali quem ministra como nosso sacerdote é Jesus Cristo. E ele não usa sangue de animais, ele usa o seu próprio sangue. O sangue puro e imaculado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso diz agora o verso 6. Mas agora alcançou ele, Jesus Cristo, alcançou um ministério tanto mais excelente. Por que o ministério de Jesus era mais excelente do que o de Arão? Arão era pecador. Arão tinha que oferecer sacrifício por si mesmo e pelos seus filhos, porque eles eram pecadores. Jesus Cristo não precisa oferecer um sacrifício por si mesmo, porque ele nunca pecou. Aleluia! Ele nunca pecou. Ele é o santo, imaculado Filho de Deus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de um concerto melhor, de uma aliança superior, que está confirmado em melhores promessas. Verso 7. Porque se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Queridos, o santuário da terra não era irrepreensível, porque era
realizado ali o ritual com base em sangue animal. E o sacerdócio era o de Arão, da tribo de Levi. Eles eram todos pecadores, falhos. Mas agora veio a nova aliança, o santuário celestial, o sangue de Jesus Cristo. E agora o nosso sacerdote, ele é irrepreensível, ele é santo e imaculado. E isso é o que está dizendo aqui. Por isso é superior. E aqui diz o verso 8, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Eis que vem dias, estes dias já chegaram. Jesus já morreu, já ressuscitou e já subiu ao céu. Nós estamos vivendo aqui a poucos passos da volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus ocorrerá muito em breve. Nós, queridos, estamos vivendo neste novo concerto, nesta nova aliança. Deus quer imprimir em você a mente de Jesus Cristo. Queridos, na velha aliança existia uma cidade, Jerusalém. Na nova aliança existe uma cidade, a Nova Jerusalém. Na velha aliança existe um santuário, o santuário da terra. Na nova aliança existe um santuário, o celestial. Na velha aliança existia a lei de Deus escrita em tábuas de pedra, que estava dentro da arca do concerto, lá no santíssimo do santuário da terra. Na nova aliança existe a arca do concerto, os 10 mandamentos, que estão lá no santíssimo do santuário celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Apocalipse capítulo 11, verso 19, Deus fez questão de mostrar em visão para João que o santuário celestial tem o lugar santíssimo e no santíssimo existe a arca da aliança que contém os 10 mandamentos. Queridos, estes 10 mandamentos o Espírito Santo escreve na sua mente e no seu coração. Apocalipse 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Não está falando do santuário da terra que Moisés construiu. Está falando do santuário celestial, construído por Deus, está na Nova Jerusalém. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca do concerto. Existia a arca do concerto na antiga aliança? Existia. Mas existe também a arca do concerto com os 10 mandamentos no santuário celestial. Por isso, queridos, a nova aliança não anula a lei de Deus, mas o Espírito Santo a escreve na nossa mente, no nosso coração. Na antiga aliança existiam promessas. Na nova aliança existe a realidade do sangue de Jesus Cristo. Queridos, o problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. Não aceitaram pela fé. Hebreus capítulo 4, verso 2, diz bem claro que o povo não entendeu e não aceitou aquela aliança feita no Sinai pela fé. Aceitaram como se fosse uma salvação pelas obras. Mas o problema estava no povo, não na aliança que Deus estava propondo. Lemos aqui em Hebreus capítulo 4, verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. As boas novas de salvação foram pregadas a eles e a nós. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por que a palavra da pregação do Evangelho, da salvação pela graça, nada aproveitou para o povo de Israel lá no Monte Sinai? Porque eles não exerceram a fé. Não acreditaram na graça. Vou ler de novo o capítulo 4, verso 2 de Hebreus. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Queridos, faltou a fé. Agora a nova aliança é pela fé também. Mas alguns podem se aproximar de Jesus Cristo e, em vez de crerem na graça do nosso Senhor Jesus, ainda tentar se salvar pela lei. Queridos, ninguém deve guardar a lei tentando se salvar. Você se salva antes de guardar a lei. Você se salva aceitando a Jesus como Salvador. E para que serve a lei de Deus? A lei de Deus será impressa na mente daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Na mente daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, que já foram feitos filhos e filhas de Deus, nascendo da água e do Espírito. Nestes corações, nestas mentes, o Espírito Santo escreve a lei de Deus. A lei de Deus
ela existe para os que são filhos e filhas de Deus. Aqui está falando em Hebreus capítulo 8, verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei. Queridos, verso 13, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Acabou o primeiro concerto, o antigo concerto, a antiga aliança, acabou. Quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou de cima embaixo. Mateus capítulo 27, verso 51 em diante, fala que o véu rasgou de cima embaixo. Acabou o velho concerto. Foi introduzido um novo concerto, a nova aliança. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Agora, Hebreus capítulo 9, verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. A antiga aliança tinha um santuário que era o da terra. A nova aliança tem um santuário que é o do céu. Mas na nova aliança é o sangue de Jesus Cristo. Por isso diz aqui em Hebreus capítulo 9, verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Que santuário? O santuário celestial, havendo efetuado uma eterna salvação, uma eterna redenção. Cristo Jesus, ele é sacerdote de uma aliança superior, que é a aliança que tem como base o santuário do céu, tem como fundamento a morte de Jesus Cristo na cruz, e ali o sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Na parte de quinta-feira, o sacerdote da nova aliança. Vocês já entenderam que na antiga aliança o sacerdote era da tribo de Levi, da família de Arão. Na nova aliança, o sacerdote é Jesus Cristo. Mas ele não é da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas então como é que ele pode ser sacerdote no santuário celestial? Ah, queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, não sendo da tribo de Levi, ele foi feito sacerdote por Deus, por ordem direta de Deus, que o nomeou como sacerdote do santuário celestial. Assim como Deus nomeou Melquisedeque, assim como Deus fez de Melquisedeque um sacerdote lá no Antigo Testamento, antes de Deus mandar Moisés construir o tabernáculo terrestre. Antes disso, queridos, já existia um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque existiu no tempo de Abraão. Foi contemporâneo de Abraão. Então Melquisedeque existiu antes de existir a tribo de Levi, antes de existir a família de Arão. Mas Melquisedeque foi escolhido por Deus para ser sacerdote do Deus Altíssimo. Isto está aqui em Hebreus capítulo 7. Por que Deus escolheu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo? Para ser um tipo de Jesus, um símbolo de Jesus. Melquisedeque não era Jesus, Melquisedeque era o rei conhecido de uma cidade conhecida. Melquisedeque era rei de Salém, era uma cidade conhecida. Mas, queridos, ele era um símbolo de Jesus, porque ele não era da tribo sacerdotal, ele não nasceu sacerdote, porque na linhagem de Arão, os levitas já nasciam sacerdotes, porque já tinham o pai e a mãe da tribo de Levi. Mas Jesus Cristo não nasceu sacerdote. Assim também Melquisedeque não nasceu sacerdote. Ele foi escolhido como sacerdote, embora não tivesse nenhuma ligação com a tribo de Levi, que nem existia naquele tempo. Por isso diz aqui Hebreus capítulo 7, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Estão percebendo? Aqui em Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20,
Leia comigo, Hebreus 6, 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a ordem de Melquisedeque? Não é a genealogia sacerdotal. No tempo de Melquisedeque, que era contemporâneo de Abraão, nem existia genealogia sacerdotal. Não existia ainda a tribo de Levi. Mas Melquisedeque foi escolhido por Deus para ser sacerdote, por direta ordem e escolha divina. Por isso, Melquisedeque representa Jesus, porque Jesus não era da tribo de Levi, mas foi escolhido por Deus diretamente para ser sacerdote no santuário do céu, embora não tivesse nenhuma ligação com a tribo de Levi. Assim como Melquisedeque, também Jesus Cristo. Por isso diz aqui o capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça. Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e também rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Agora, Melquisedeque, ele não tinha genealogia sacerdotal, por isso, na genealogia, ele não tinha pai, não tinha mãe. Porém, obviamente, Melquisedeque tinha um pai e tinha uma mãe. Ele nasceu e morreu, ele era um ser humano, rei de Salém, rei conhecido de uma cidade conhecida. Porém, na genealogia, ele não teve nascimento e não teve morte. Na genealogia sacerdotal, ele não teve pai e não teve mãe. Nós temos que entender este verso do Hebreus capítulo 7, verso 3, quando diz que ele não tinha pai nem mãe, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Há pessoas que pensam que Melquisedeque era o Espírito Santo, outros pensam que Melquisedeque era Jesus no Antigo Testamento. Não, queridos. Melquisedeque era um homem que se tornou rei de Salém, e ele não tinha genealogia sacerdotal, mas foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Ele foi um tipo de Jesus. Por isso, lá no santuário do céu, Jesus é o sacerdote seu e meu, constituído para ser sacerdote nosso, sem ser da tribo de Levi, mas da mesma forma como Deus escolheu Melquisedeque, Deus escolhe agora Jesus Cristo. Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e Jesus é o rei da justiça. Melquisedeque quer dizer rei da paz, e Jesus Cristo é o rei da paz. Nós lemos em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 fala exatamente o momento em que o santuário da terra caducou, ou seja, deixou de existir. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 27, verso 50 em diante. Aqui nós lemos: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Aqui Jesus morreu. Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Queridos, esta multidão que ressuscitou com Jesus, subiu com Jesus para o céu. Santos glorificados que ressuscitaram com ele. Foram as primícias que Jesus apresentou diante do Pai. No dia das primícias, dia 16 de Nisan, Jesus subiu ao céu. Apresentou diante do Pai as primícias. E o Pai aceitou as primícias. Os santos que ressuscitaram. Primícias dos santos ressuscitados. Queridos, Jesus Cristo, lá no santuário celestial, inaugurou o santuário celestial exatamente no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, se cumpriu a festa do Pentecostes. A inauguração do santuário celestial, a entronização de Jesus no santuário celestial como nosso sacerdote eterno. Não da tribo de Levi, mas escolhido por Deus, da mesma forma como Deus tinha escolhido Melquisedeque. Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Alegre-se, meu querido irmão, alegre-se. E em vez de ficar triste, sem esperança,
como quem não tem esperança de salvação, alegre-se com este sacerdote eterno no santuário celestial, conforme diz Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Confesse diariamente os seus pecados. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso ele morreu pelos seus pecados, porque ele mesmo não tinha pecados. Agora o convite que eu deixo para você está no verso 16, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O trono da graça no santuário celestial. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deixo com você a graça de meu Senhor Jesus Cristo. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que eu oro e peço esta bênção para você. Amém.